Queridos irmãos da Casa do Evangelho, que a luz, que o amor de Jesus nos envolva a todos, nos trazendo muita fé, muita esperança, muita alegria nos nossos corações, nos fortalecendo na nossa caminhada evolutiva. Hoje, em Conversando com a Casa do Evangelho, vamos abordar o espírito imortal, aprendizados de uma pandemia. É um tema bastante importante, bastante atual e que com certeza traz um significado para cada um de nós, essa realidade que nós estamos enfrentando. Hermínio de Miranda tem num livro dele chamado Reencarnação e Imortalidade uma frase bem marcante para todos nós. A história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte, nos mostrando que por mais que a gente debata esse assunto, por mais que a gente entenda, nós nos fixamos enormemente na vida atual, presente, e muitas vezes ficamos com um medo imenso, sem nos darmos conta que somos espíritos imortais, numa jornada evolutiva, de aprendizado, de novas realizações, de provas, de expiações, de concretização do amor, do aprendizado do amor nas nossas próprias vidas. Sobre a questão da doença, André Luiz já nos alertava bem assim, e eu vou ler o trecho dele que é bastante importante para nós. Ele diz assim: doença é uma possibilidade natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforça-se por eliminar inquietações quanto a problema de saúde física, buscando manter o equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. O maior restaurador de forças é a consciência reta, que asserena as emoções. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. Somos herdeiros de nós próprios. Nos mostra com naturalidade que as doenças fazem parte do nosso cotidiano e que elas muitas vezes vão assumir um caráter de provação, muitas vezes vão nos desafiar a alegria, a vontade de viver, de nos curarmos, vão nos fazer mudar os nossos hábitos e nós temos que eliminar um pouco essas inquietações sobre o aspecto de achar que a doença pode ser uma punição, que pode ser uma cobrança. Na verdade, tudo que a gente passa na nossa vida é uma oportunidade de aprendizado. É como a escola, sempre tem uma lição nova. E a finalidade da escola não é outra senão nos ensinar, a revisar conteúdos, aferir os nossos valores e nos ajudar a progredir nessa caminhada. Muitas vezes nós pensamos que doenças provacionais acontecem com os outros ou com pessoas muito endividadas. E a verdade é que nós vamos passar por doenças porque a matéria tem imperfeições, mas não precisamos ser doentes. Nós podemos passar pelas necessidades de aprendizado que a doença nos ensina, mas, sem dúvida nenhuma, não precisamos estar com a mente sintonizada na doença, no desequilíbrio. Se nós pensarmos grandes figuras como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, eles também adoeceram e possuíam um equilíbrio espiritual bastante grande, mas nem por isso deixaram de ter as suas doenças, os seus aprendizados que vêm para todos nós. É claro que uma questão de uma pandemia traz reflexos bem grandes nessa questão e vale a pena e com certeza alguns aprendizados nós tiramos dessa pandemia. Vou fazer alguns comentários, em torno de umas 14 mensagens que a gente pode pensar a respeito do aprendizado dessa pandemia. Sem dúvida nenhuma, agora em agosto estamos com 215 milhões de pessoas de casos de pandemia do coronavírus, 4 milhões e meio de pessoas que já desencarnaram em razão dessa doença, em todos os países, cidades, classes sociais, homens, mulheres, idosos, jovens, pobres ou ricos, pessoas importantes ou de vida normal. Ela abrange democraticamente toda a humanidade, ao mesmo tempo, causando um aprendizado coletivo e nem por isso só coletivo, individual também. Nós vamos perceber que cada ser humano dá o seu significado para a pandemia. A doença traz na nossa pessoa
algumas lições importantes. Na nossa família, nas mudanças profissionais, na mudança do dia a dia, ela implica, ela nos obriga a revisar uma série de conceitos. Então ela tem um significado para a humanidade, mas também tem um significado muito próximo para nós. Ela, sem dúvida nenhuma, nos traz a lembrança da brevidade da vida. Em 2 semanas, enquanto eu estava saudável, de repente eu posso contrair a doença e posso estar até no próprio plano espiritual. A pandemia nos coloca à frente com a possibilidade da morte. É uma realidade, é possível. Eu não sei qual vai ser a minha reação, se eu vou estar mais suscetível, se eu vou estar mais resistente, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Nós não temos como saber isso previamente. Mas ela, sem dúvida nenhuma, a possibilidade da morte nos faz contrastar com a vontade de viver, nos faz valorizar a vida e faz buscar o significado para a vida que eu estou tendo hoje. O que eu estou fazendo, o que eu quero, por que eu preciso viver? Por que é tão importante viver? Nós vamos percebendo que esse contraste entre vida e morte nos faz pensar e nos faz viver com muito mais valor, com muito mais intensidade a nossa própria vida. Ela confronta a nossa aparente segurança dos nossos poderes humanos. Muitas pessoas dão muito valor ao dinheiro que põem, às amizades de pessoas importantes, de médicos, de pessoas famosas, nos dá a ideia de que eu tenho um grande plano de saúde, de que eu tenho orgulho, de que eu sou uma pessoa importante, que isso não pode acontecer comigo. E a pandemia vem nos mostrar que todos são iguais e todos podem e muitas vezes vão passar pelas mesmas privações de ficar mais recluso, de ter os cuidados e muitas vezes até de enfrentar a doença. Nós vamos perceber, sem dúvida nenhuma, que a questão do desencarne pessoal ou coletivo não faz diferença para o indivíduo. Pouco importa se eu estou desencarnando com um grupo grande de pessoas ou se é individualmente no meu lar, sozinho ou em companhia dos meus familiares. É o meu desencarne, é a minha realidade, é a minha vida que eu sinto ser transformada, valorizada. E como o próprio Jung dizia, a morte é uma experiência única, que traz grandes aprendizados. O Emmanuel nos complementa ainda dizendo que tanto o reencarne como o desencarne são experiências de grande transformação para o espírito e extremamente necessárias para o nosso aprendizado e para o crescimento como espírito. Sem dúvida nenhuma, o isolamento da pandemia nos devolve para nós. Eu começo a pensar de novo quem eu sou, o que é que eu estou fazendo da minha própria vida, o que é a vida, o que eu quero para o meu futuro nesta vida e como é que vou estar se eu continuar nessa batida, nesse ritmo, no próprio plano espiritual. São questões importantes e que eu me dou conta da brevidade da vida e que eu tenho que valorizar os momentos e as oportunidades que eu estou tendo agora aqui. A perda de familiares nos transforma completamente a situação. Atira muitas vezes responsabilidades que não estávamos habituados, nos coloca muitas vezes sozinhos em decisões dificílimas e nós nos damos conta como era importante, como era necessário aquele companheiro com o qual a gente dialogava, conversava, trocava ideias e muitas vezes até xingávamos porque achávamos que nós é que tínhamos a razão. E hoje nós muitas vezes estamos privados dessa companhia e percebemos quão importante era aquela pessoa para nós e quanto nós amávamos essas pessoas. Ela nos faz enxergar melhor as rotinas que nós vivíamos. Ela nos faz, muitas vezes, que nós estávamos cheios de amizades vazias, que nós tínhamos uma agitação sem grandes propósitos, ou que nós nos ocupávamos em coisas sem valor, e que muitas vezes nós tínhamos um tempo ocioso sem aproveitamento nenhum. Ela nos desperta também a possibilidade de ações coletivas no bem. Olha, sem dúvida nenhuma, existem inúmeros chamados, existem inúmeras pessoas necessitadas que pedem o nosso auxílio e que nos chamam a colocar as nossas mãos em atividades. E muitas vezes nós vamos perceber também ou revelar
que talvez nós não estejamos com os corações tão amoráveis assim, nos coloca à frente da dor do próximo, mas define claramente as nossas posições, de não conseguirmos disfarçar a nossa consciência do qual grau de amorosidade que nós já estamos habitando. Se nós temos desprendimento, qual a importância que nós damos para os valores materiais, qual a importância que nós damos da nossa presença junto daquelas pessoas que nós mais amamos. Ela nos desperta, sem dúvida nenhuma, a necessidade da fé, da confiança em Deus, da nossa fragilidade e da certeza de que Deus está no comando das nossas existências. Nós vamos nos dar conta que nós chegamos até o estágio atual graças à ajuda divina. E graças à ajuda divina que nós vamos prosseguir à frente nos nossos aprendizados, nos nossos afazeres, e graças à ajuda do plano espiritual e dos amigos encarnados e desencarnados, que nós estamos tendo um relativo crescimento e aprendizado nessa própria encarnação. Nós vamos ter a certeza sempre de que nós poderemos errar, mas que a vida irá ajustar com as devidas lições que nós necessitemos para evoluir na nossa vida. Nos mostra também que é necessário, às vezes, mudar as nossas rotinas, evitar as coisas que nos colocam em risco, revisar o que eu estou fazendo do meu tempo, e vamos nos dar conta que muitas vezes nós temos muito tempo e às vezes nós temos muito pouco tempo. Parece uma contradição, mas o tempo voa, escorre pelas nossas mãos. O grande ponto é a questão que se coloca: se somos espíritos imortais e se eu vou passar ao plano espiritual, como é que será a nossa vida após a morte? Será que eu vou estar como espírito? Em que condições? Será que o que eu estou fazendo nesse momento vai ter sentido no plano espiritual? E essa questão a gente deveria olhar com mais carinho, entendendo que nós somos espíritos imortais. E já que somos espíritos imortais, seria muito melhor nós nos fazermos algumas perguntas se eu estou vivendo hoje como um espírito imortal. E como é que é essa questão? Primeiro, é saber se nós acreditamos de fato na imortalidade, mas continuamos vivendo como se fosse a única e única situação de existência, o momento atual. Nós temos que entender que se nós somos imortais, o que nós estamos fazendo tem que ter sentido para uma vida mais plena, para uma vida eterna. Nós temos que, muitas vezes, nós não nos damos conta que a nossa história segue conosco, que as pessoas que estão vivendo hoje, perto de nós, ou não tão perto, ou um pouquinho mais distantes, provavelmente já viveram conosco em inúmeras outras existências. Que nós somos herdeiros das nossas próprias existências, que o nosso passado retorna, mas que no presente eu também posso fazer mudanças significativas para o nosso futuro, para a nossa felicidade. Tudo que está com você nesse momento, todas as coisas que nós atraímos, são as nossas necessidades de aprendizado. Então as doenças, a saúde, as provações, as limitações fazem e dizem muito com respeito à nossa própria personalidade. Mas a grande razão de nós estarmos aqui, a grande razão que o próprio Jesus nos alertava, é a necessidade de aprendermos a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que esse verbo amar é muito difícil às vezes para nós. Nós precisamos entender o que é amar. E eu não consigo às vezes nem definir claramente. A gente usa vários outros verbos para expressar esse sentimento tão profundo. Eu digo muitas vezes eu gosto muito, eu sou apaixonado, eu estou acostumado, eu tenho um amor sensual, eu tenho um amor fraternal, eu tenho um amor muitas vezes egoísta, que só pensa em si mesmo. O nosso entendimento do amor ainda é uma troca. Esperamos ainda receber para então oferecer. E aí nós vemos a necessidade de nos dedicarmos, de nos aplicarmos melhor a essas questões do amor. É fundamental nós desenvolvermos uma relação natural com a realidade de que existe um mundo espiritual e com os espíritos, tendo a certeza de que aqueles espíritos que nós convivemos e que nos lembramos muitas vezes
zelam por nós e muitas vezes nos intuem, nos apoiam, nos suportam e chegam às vezes até nos emocionar com as leituras, com os pensamentos que nos fazem lembrar dos momentos mais importantes da nossa existência. Se nós fizermos um balanço das nossas habilidades, nós vamos nos dar conta que nós aprendemos muitas coisas, mas ainda temos que aprender mais coisas. Nós teríamos que saber lidar muitas vezes com a agressividade das outras pessoas sem nos deixarmos nos contaminar. Eu teria que entender um pouco do mundo que nós estamos vivendo, da ciência, da realidade, estar ligado às coisas que a própria humanidade está presenciando e vivenciando. Eu teria que aprender a lidar com o estresse, eu teria que saber lidar com alguma profissão, eu teria que aprender a fazer coisas que me deem prazer, mas que me deem a liberdade, a independência econômica, financeira, para que eu possa ser um ser livre. Eu deveria aprender a ser um mediador entre conflitos, entre filhos, entre pais, entre mães, entre o casal, entre outras pessoas, e nós deveríamos muitas vezes saber renovar o nosso ânimo frente a situações mais difíceis. Eu deveria conhecer também quais as minhas tendências, as minhas tentações, e essas sim eu deveria trabalhar para melhorar. E eu deveria cuidar da minha própria saúde, porque cuidar da saúde é se amar, é cuidar do seu próprio bem-estar, é ter zelo, é ter carinho, é valorizar a vida que nós temos. Então, se nós fôssemos pensar quais são os grandes aprendizados que uma pandemia traz e a questão de como ser imortal, o que eu deveria ter um cuidado? Eu deveria, sobretudo, ser uma pessoa amorosa. Isso nos aproximaria de Deus e nos faria amar, ser amado e estar de bem com a vida. Eu deveria exercitar cada vez mais a capacidade de perdoar e conviver com aquelas pessoas que nós perdoamos, porque muitas vezes nós perdoamos, mas não queremos ver mais aquela pessoa nem perto, nem colorido junto de mim. Eu deveria investir mais na convivência familiar, viver bem com a família, de nós não termos pessoas inimigas dentro da casa, que eu não seja uma pessoa emburrada, que eu queira me dar bem com todos que habitam comigo, que eu não quero ter sempre a razão, mas que eu queira ter uma boa relação e que eu quisesse sempre conquistar aquelas pessoas que eu ainda tenho dificuldades para conviver no próprio dia a dia. Eu deveria, sim, trabalhar bem numa profissão que me dê habilidades, seja a habilidade de fazer qualquer coisa, de cozinhar, de trabalhar com madeira, de trabalhar com pessoas, de trabalhar com empresas, de trabalhar com relações, como limpador, costureiro, e ter o prazer de fazer sempre o meu melhor. Eu deveria cuidar sempre da minha saúde, porque eu quero ser uma pessoa saudável, física e espiritualmente. Eu deveria trabalhar o meu campo intelectual, porque eu quero desenvolver uma vida, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero saber sobre a vida agora e sobre a vida na espiritualidade. Eu deveria aprender a ser e a não ser, porque muitas vezes, quando eu vou envelhecendo, eu tenho um monte de possibilidades, eu tenho saúde física e dali um pouco eu já não vou ter. Então, o ser, o ter, eu deveria trabalhar muito essas questões dentro de mim. Deveria, sim, trabalhar muito uma alegria interior para ser um espírito eterno, sempre feliz. Mas mesmo que eu faça coisas erradas, eu tenho a certeza de que eu estou em aprendizado e que eu terei a oportunidade de reequilibrar e de fazer novas correções no meu caminho, aqui ou no plano espiritual. Saber, sem dúvida nenhuma, que o mal do outro que vem a mim me pertence, que são as minhas provações, que são as minhas necessidades e que ninguém determina o meu destino, só nós determinamos o nosso próprio destino. Entender também que o passado não precisa ser resolvido com sofrimento. Se criam habilidades, capacidades novas e ações de reparação. Eu aprendo a fazer o bem e o bem vai abrindo novas portas e novas possibilidades, sem ser através dos desequilíbrios, através do sofrimento. Eu tenho que aprender a ser bons filhos, a bom marido, a boa esposa, a ter bons amigos, a ser um bom cônjuge. E não fugir nunca das responsabilidades do que nós fazemos.
enfrentando as dificuldades que nós criamos. O que eu fiz me pertence e eu mesmo devo ter a alegria, a responsabilidade de corrigir e melhorar a cada dia. Uma leitura nos traz que muitas vezes a gente não leva nada desse mundo, mas é importante a gente saber que a gente pode levar 5 coisas. Primeira delas, nós podemos preparar a nossa bagagem para o plano espiritual. Quais são elas? As nossas virtudes, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades. Nós podemos colher informações a respeito da vida espiritual. E a doutrina espírita nos faculta, nos dá possibilidades imensas de vivenciar, de entender e de receber mensagens da vida espiritual. Nós podemos provisionar moedas no além, através da prática das boas ações, que é a moeda que tem valor aqui e no próprio plano espiritual. Nós devemos cuidar da nossa saúde da alma, superando os nossos vícios e as nossas paixões doentias. E por último, nós devemos conquistar amigos do outro lado, aqui e agora, socorrendo os familiares dessas pessoas que convivem conosco, sempre entendendo que Deus ajuda as criaturas por intermédio das próprias criaturas. E os benfeitores nos mostram o caminho, mas a iniciativa de caminhar deve ser sempre nós. Que Deus nos abençoe, nos dê muita alegria, muita fé, muita esperança e serenidade para a nossa caminhada e a nossa evolução espiritual. Muita paz a todos.